Olá, meus caros, sejam bem-vindos. Nesta live, eu vou abordar a arte de ler, né? A arte da leitura. E eu relembro que na semana passada eu coloquei uma caixinha no Story, na verdade, duas caixinhas no Story. A primeira eu perguntava: você sabe ler? E praticamente 100% das pessoas que interagiram com a caixinha responderam que sim, que sabem ler. A segunda caixinha que eu coloquei foi: você se considera um leitor? E aí, menos da metade que responderam sim para a primeira, sim para saber ler, menos da metade respondeu sim para se considera um leitor. Isso quer dizer que as pessoas distinguem saber ler do distinguem ler, saber ler de fato ler. Então, saber ler é uma habilidade, enquanto ler é uma ação, é usar da habilidade para, para realizar algo. Então, não é porque você tem alguma técnica de leitura, alguma habilidade de leitura, que você de fato é um leitor. Então, que bom que isso parece claro para grande parte das pessoas. Um outro ponto a ser colocado é acerca da alfabetização. Ser alfabetizado não necessariamente é saber ler. Ser alfabetizado significa que você conhece os códigos alfabéticos, você sabe fazer as combinações em sílaba, em palavras, em frases e em parágrafos. Isso é ser alfabetizado. Ler é muito mais do que isso. Ler é muito mais do que isso. Segundo o INAF, né, o Índice Nacional de Alfabetismo Funcional, existem quatro níveis de alfabetização. O nível mais básico, que é o analfabeto, certo? É o que não tem nenhum tipo de alfabetização. Então nós temos o nível 1, que é analfabeto, o nível 2, que é o rudimentar, talvez saiba o alfabeto, formar algumas sílabas, ler palavras monossílabas, mas só isso. O intermediário, e aí o intermediário é alguém que já lê palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas, já lê frases, lê não, vamos tentar aqui, já decodifica, né? Já decodifica, que é um primeiro passo para a leitura, é a decodificação, que está aí a cargo da alfabetização. E nós temos o quarto nível, o último nível, que é o nível mais elevado de alfabetização, que é o nível proficiente. Um alfabetizado proficiente é alguém que, além de decodificar, ele entende o significado daqueles signos decodificados, ele entende, ele consegue perceber para além das palavras escritas, para além da literalidade, enquanto o intermediário, um alfabetizado intermediário, ele lê, né, vamos considerar aqui o ler para ficar bem mais claro, ele lê na literalidade. Um alfabetizado proficiente, ele vai para além da literalidade, ele já consegue, ele consegue conotar e consegue denotar. Conotação e denotação, ou seja, ele entende o que está escrito e entende o significado daquilo que está escrito, o que tem por trás daquilo que está escrito. Porque a escrita são códigos, e por trás desses códigos há uma ideia, há um pensamento, há um sentimento que está sendo expressado, que está sendo externalizado, que está sendo tornado público. Bom, já a leitura, eu considero que o alfabetizado proficiente, aí sim, já é uma leitura. Né? Ele já pode ser considerado alguém que tem habilidade de leitura. Mas, de fato,
só se tornará um leitor no momento em que ele usa essa habilidade de leitura. Bom, eu comparo a leitura com uma partida de futebol, com um time de futebol. Um time de futebol, o objetivo é vencer uma partida, certo? O objetivo do time de futebol é vencer as partidas que joga. E para isso ele reúne os jogadores com o máximo de habilidades possíveis. Então, jogadores habilidosos, eles se destacam, independente da função. O objetivo é organizar essas habilidades para que em uma partida seja favorável, seja vencida pelo time. Na leitura, o leitor, de alguma forma, ele terá que ter habilidades, organizar essas habilidades essas necessárias para a leitura, e durante a partida, durante a leitura, né, ele possa alcançar seu objetivo. E qual é o objetivo da leitura? O objetivo da leitura é aprender, certo? E aqui eu lembro do Mottime Adler. O Mottime Adler é um educador americano. Ele vai dizer que existem 3 objetivos de leitura. 3 objetivos. Então as pessoas leem por 3 motivos. As pessoas leem para entreter-se, por entretenimento, para passar tempo, certo? Então é o objetivo mais básico que tem, para passar tempo. A pessoa poderia estar usando esse tempo para fazer qualquer outra coisa, menos de ler, né? Com certeza seria mais proveitoso estar fazendo uma outra coisa, enquanto está lendo apenas para passar tempo, porque a leitura não está servindo de nada, só por entretenimento. Então a pessoa não está elevando o seu nível, ele não está lendo com um objetivo nobre da leitura. Ele não está utilizando das habilidades de leitura para aquilo que realmente a leitura foi descoberta, né? O segundo objetivo é ler para se informar. É a leitura para informação. Eu leio para adquirir certas informações. Claro que quem lê para se informar, de alguma forma, tem um resultado maior do que aquele que lê. Quando eu falo resultado maior, eu falo um resultado maior intelectualmente do que aquele que lê apenas para entreter-se. E o melhor deles, o melhor dos objetivos, que é uma leitura mais nobre, que é ler para aprender. É a leitura para a aprendizagem, certo? É a leitura para obter uma instrução. Essa é considerada por muitos, inclusive por mim, como a leitura ideal. O leitor que lê para aprender é o leitor ideal. E esse leitor que lê para aprender, ele é um leitor que ele precisa de habilidades na leitura. Bom, e que habilidades são essas? Antes de tratar dessas habilidades, é necessário distinguirmos os livros, né? Porque as habilidades as habilidades de leitura vão depender do tipo de livro que se está lendo. Eu não leio um livro de ficção do mesmo jeito que eu leio um livro de filosofia. Eu não leio um livro de filosofia do mesmo jeito que eu leio um livro teológico, né? Eu não leio um livro de filosofia do mesmo jeito que eu leio a Bíblia. Eu não leio a Bíblia do mesmo jeito que eu leio um livro de literatura ficcional. Bom, e aqui eu lembro do livro A Arte de Ler, do Émile Faguet, né? Émile Faguet, ele vai dizer o seguinte: para aprender a ler é preciso, primeiramente, ler muito devagar. E em seguida, é preciso ler muito devagar. E sempre, até o último livro, que terá a honra de ser lido por você, é preciso ler muito devagar. Então, quando eu leio para aprender, eu preciso ter isso em mente, que o meu objetivo é aprender, não é terminar o livro. Então, o
que se vê muito, e eu tenho contato com muitos jovens, né, como professor, que os jovens eles querem ler para terminar o livro. Dizer, eu li, terminei, cheguei na última página. Mas tu pergunta para ele, qual o título do livro? Qual o título do livro? Qual o nome do autor? Sobre o que trata o livro? Ele não sabe, mas ele diz, eu terminei o livro. Porque o objetivo dele não era aprender com o livro. O objetivo dele era dizer, terminei de ler o livro. Então, lê o mais rápido possível e não se atenta ao que realmente deveria atentar-se. Então, aí posso considerar que o primeiro princípio da leitura para a aprendizagem é ler devagar. Então, quando pegar um livro e o seu objetivo for aprender, não fique pensando na última página. Fique pensando na primeira e depois na segunda, e terminou a segunda para a terceira. E se chegar ao final, será uma consequência do seu primeiro ato, que foi ler a primeira página. Então, durante a leitura, não seja preguiçoso. Tá? Não é porque você não entendeu um parágrafo que você vai abandonar a leitura. Se você não entendeu o parágrafo, continue. Depois dobra um canto da página, depois você volta, então faz uma pesquisa extra. A leitura, ela, de alguma forma, é uma pesquisa, né? Ela é um estudo, não é ler por ler. Então, estudo, então, às vezes você vai ter que sair do livro e buscar outras fontes para tentar entender o livro que você está lendo. Então, não tenha precipitação. Então, vai ter palavras que você não vai entender o significado, e aí você vai ter que buscar um dicionário, vai ter termos que você não conhece, aí você vai ter que fazer uma pesquisa fora do livro, fazer uma consulta a comentadores, fazer uma consulta a enciclopédias, então, a dicionário de sinônimos. Então, você vai ter que, realmente, às vezes vai ser necessário se aprofundar em um outro material, e às vezes o livro não é para você. Às vezes o livro está no nível intelectual muito além do seu, e aí às vezes precisa de uma leitura prévia, de outras leituras anteriores. Às vezes o problema é que você aí não tem essas leituras anteriores necessárias para ler um determinado livro, e às vezes ele pode parecer difícil. Então não se precipite se o seu objetivo for ler para aprender. Então, como eu disse, e Émile Faguet, repetindo aqui Émile Faguet, ler devagar é o primeiro princípio e se aplica absolutamente a toda leitura. Então, e aí, tanto faz ser um livro teológico, um livro filosófico, um livro literário, a primeira regra, o primeiro princípio é ler devagar. É a arte de ler como que na sua essência. Ler devagar é a arte de ler como na sua essência. Então, se um livro não é digno de ser lido devagar, não leia. Então, é isso. Então, primeiro princípio, ler devagar, ler com atenção e reflexão. Bom, eu estava falando agora há pouco sobre os gêneros literários. A literatura, o que significa literatura? Literatura vem de letra. Então, tudo aquilo que é escrito pode ser, em lato sensu, em sentido amplo, tudo aquilo que é escrito pode ser considerado literatura. Claro, os estudiosos distinguem literatura com aquilo de mais nobre, com aquilo que melhor foi escrito. E o que melhor foi escrito, nós podemos distinguir em dois grupos. Em literatura ficcional, literatura de ficção, literatura imaginativa. Acho que o termo melhor aqui é literatura imaginativa, porque ficção hoje se entende como algo que extrapola o real, e literatura imaginativa não. Literatura imaginativa, de alguma forma, ela se limita ao real, né? Ao real. Então, literatura imaginativa, que nós temos aí a poesia, o teatro e os contos, sendo que os contos podem ser contos curtos, médios e longos, né? Os contos curtos são os contos que a gente já conhece como conto. Até 7, 8, 9, 10 páginas. Uma novela também é um conto, contando uma história, uma narrativa. É uma narrativa que vai de 30 a 80, 90 páginas, mas pode ser mais, isso varia muito. Tem a diferença entre um conto, uma novela e um romance não é exatamente o número de páginas, tem outras coisas que os diferenciam. E nós temos os contos longos, que são os romances, que aí vai de 150, 200, 400, 1000 páginas. Tem romance aí de 1.500 páginas, romance de 2.000 páginas, como Os Miseráveis,
Os Miseráveis de Victor Hugo, aí tem 2.000 páginas. Guerra e Paz, do Tolstói, que tem 1.400 páginas. Então, tem romances muito grandes. Assim como também tem romances mais curtos, de 150 a 200 páginas. Isso é literatura imaginativa, é o que eu considero aqui literatura de ficção. E existe também a literatura teórica. A literatura teórica, nós temos aí a teoria, o pensamento, certo? Nós temos história, nós temos as ciências e nós temos filosofia, certo? Então, isso fica a cargo da história, ciências e filosofia, literatura teórica. Bom, dito isto, eu não leio uma poesia, certo? Eu não leio poesia. Eu não leio poesia do mesmo jeito que eu leio uma peça de teatro, certo? Eu não leio uma peça de teatro da mesma forma que eu leio um conto. Eu não leio história da mesma maneira que eu leio um livro de ciências. Eu não leio um livro de ciências, um livro de biologia, um livro de física, um livro de química, de astronomia, do mesmo jeito que eu leio um livro de ética, de Aristóteles. Eu não leio um livro de física geral, ou melhor, de física moderna, do mesmo jeito que eu leio um livro de física aristotélica, que é filosofia. A física aristotélica é filosofia. A física moderna é uma ciência experimental. Então, é ciência. Então, se distingue o tipo de leitura que eu vou fazer. Mesmo tendo o mesmo objetivo, que é aprender, as habilidades são diferentes. Então, que fique claro aqui que diferentes gêneros literários requerem diferentes tipos de leitura. Portanto, não há uma arte de ler. Existem artes de ler. Uma arte para cada livro. Não é nenhuma arte para cada gênero literário. É uma arte para cada livro. Eu costumo dizer que cada livro requer a sua própria arte de ler. Quando um escritor escreve um livro, ele também, de alguma forma ali, implicitamente, ele define qual método de leitura que ele quer que o leitor elabore. Quando um escritor escreve um livro, ele define quem será o seu leitor. Então, nem todo livro é para todos os leitores. Existem leitores que, quando o escritor escreve um livro, tem leitores que ele não quer. Ele determina, olha, esses aqui não são os meus leitores, o meu público não é esse, o meu público é esse outro. Então, o escritor faz isso, e o próprio leitor, às vezes, quando está lendo, ele descobre que realmente o escritor fez essa distinção entre o leitor que ele queria e o leitor que ele não queria. Bom, então, sabendo disso, que não existe uma arte de ler, mas artes de ler, ou seja, a arte de ler poesia, a arte de ler teatro, a arte de ler um conto, a arte de ler história, a arte de ler ciência, a arte de ler filosofia. Então, eu me considero um leitor de filosofia. Eu me considero um leitor de filosofia, até mesmo pela minha formação. Mas, mesmo assim, sendo um leitor de filosofia, existem certos filósofos que eu deixo de lado porque eu ainda não me sinto preparado para ler. Um Hegel. Eu não li nada de Hegel ainda. O que eu sei é só de ouvir. É só de ouvir dizer sobre Hegel. Kant. O que eu sei sobre Kant é de ouvir dizer sobre Kant. O que eu sei é de segunda voz. E o ideal é aprender com Hegel em primeira voz. O ideal é aprender com Kant em primeira voz. Mas eu ainda não me sinto competente para ler Hegel e não me sinto competente para ler Kant. Até tentei, mas ficou difícil, porque precisa de leituras prévias para isso. Então eu tenho que voltar ao início para depois, quem sabe, retornar a Hegel e a Kant. E também leio, além de ler filosofia, eu me considero um leitor de literatura, mas dentro da literatura imaginativa. Mas dentro da literatura imaginativa, eu leio contos, contos curtos, contos breves e contos e romances, contos longos.
Poesia, eu não sou um leitor de poesia. Eu leio de vez em quando, mas eu não sou um leitor de poesia. Sei muito pouco sobre ler poesia. Agora, uma coisa eu sei, é diferente de ler um conto. Eu não leio poesia, eu não leio um texto em verso da mesma forma que eu leio um texto em prosa. Um texto em verso tem um ritmo, tem uma harmonia, tem uma métrica que precisa ser respeitado, tudo isso. E tem uma unidade diferente, né? Como eu vou encontrar a unidade, o enredo, vamos dizer assim, o enredo de um poema é diferente de como eu vou encontrar um enredo de um romance. Teatro, eu também não sou um leitor de teatro. Eu li algumas peças de Shakespeare, eu li as peças gregas, teatro grego, mas eu não me considero, não é algo que eu faço habitualmente. Não é algo que eu faço habitualmente. O que eu faço habitualmente é ler filosofia e ler contos, curtos, médios e longos. Bom, mas existem algumas regras gerais para ler literatura imaginativa e para ler filosofia. Então, para eu desenvolver uma habilidade, primeira coisa eu tenho que conhecer as regras. Se eu vou pilotar um carro, antes de pilotar um carro, eu preciso conhecer as regras de trânsito. Eu preciso conhecer os acessórios do carro. Depois que eu aprender as regras de trânsito, os acessórios do carro, como que coloca neutro, qual a embreagem, o freio, o câmbio de marcha. Quando eu aprender tudo isso, aí sim eu vou tentar aplicar isso que eu aprendi na teoria, eu vou tentar aplicar pilotando um carro. Mas se não é porque eu sei as regras, não é porque eu aprendi a teoria que eu já vou ser um piloto de Fórmula 1. Não, eu vou começar aos poucos, aplicando as regras e aos poucos eu vou praticando. E a prática, ela, como diz o Aristóteles, a excelência não é um ato, mas sim um hábito. Ou seja, não é porque eu conheci a teoria, as regras, e eu estou aplicando aos poucos, que eu já sou excelente. Não, mas eu vou aplicando essas técnicas, essas regras que eu aprendi, eu vou aplicando aos poucos. E com isso vai chegar um momento onde eu vou estar muito mais habilidoso, eu vou estar muito melhor do que quando eu comecei. Hoje eu me considero um hábil leitor de filosofia, certo, de alguns autores da filosofia. Vamos tentar aqui. E eu me considero hábil na leitura de contos, mas eu não comecei assim. E eu não cheguei ainda no melhor nível, na excelência. Eu tenho certos vícios que eu tenho que, de alguma forma, tentar corrigi-los. Então, o que eu quero que fique claro aqui é que não é porque você conhece as regras que você já é um leitor habilidoso. Você tem que aplicar essas regras e, claro, você não vai começar o melhor leitor. Você vai começar aos poucos. Então, lembre da frase de Aristóteles que a excelência não é um ato, mas um hábito. É aquilo que você faz todo dia da melhor maneira possível. Bom, então, como ler literatura imaginativa? Já se tem um como ler literatura teórica, tem um como ler literatura imaginativa, mas esse aqui, regras gerais. Regras gerais. Essas regras gerais, elas não são criadas pelo Gilvan. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, claro, eu já internalizei aqui algumas coisas eu já utilizo no meu dia a dia, nos meus estudos, mas tudo isso aqui eu aprendi lendo livros sobre leitura. E as principais fontes que eu utilizo para falar sobre leitura é o Mortimer Adler, a Susan Wise Bauer e o Émile Faguet. O livro do Mortimer Adler é Como Ler Livros, um guia clássico para a leitura inteligente. O livro da Susan Wise Bauer é Como Educar Sua Mente, o guia para ler e entender os grandes autores. E o livro do Émile Faguet é o livro A Arte de Ler. Então, o que eu falo sobre leitura, de alguma forma, claro, houve uma reflexão, houve uma aplicação, mas o que eu falo é com base nesses autores e nesses livros citados. Então, há regras gerais para ler literatura imaginativa, há regras gerais para ler literatura teórica, e dentro da literatura imaginativa tem regras específicas para a poesia, regras específicas para a peça de teatro, regras específicas
para contos, assim como tem regras específicas para história, regras específicas para ciências e regras específicas para filosofia. O que eu vou tratar agora é sobre regras gerais para ler literatura imaginativa, ou seja, independente se é poema, se é peça de teatro ou se é romance, essas regras gerais ou estas, né, porque ainda vou dizer, então essas é se eu já tivesse falado, então português também, tá? Então, estas regras que eu vou falar agora é para a literatura imaginativa. São regras gerais. Então, em literatura imaginativa, o que terá em uma literatura imaginativa? Primeira coisa, terá uma narrativa, certo? Tem um narrador ali. Na poesia, tem um narrador, um eu lírico que narra. No conto, tem um eu que narra. Nas peças de teatro, tem um eu que narra. E tem uma história ali sendo narrada, sendo contado. Em uma literatura imaginativa, tem personagens, tem falas, tem episódios, tem um cenário, tem um tempo, certo? Tem um tempo definido, tem um enredo, que é a história, tem um clímax, que é o ponto alto da história, e um desfecho, que é o final, o que aconteceu no final da história. Então, é isso que um leitor de literatura imaginativa tem que se atentar. É a narrativa, aquilo que está sendo narrado, qual o tipo de narrador, se atentar aos personagens, às falas dos personagens, aos episódios, ao cenário, às descrições. Isso em literatura teórica, com exceção de história, que tem descrições, certo? Que tem descrições e vai apresentar alguns personagens históricos. Em ciência você não vê personagens, em filosofia você não vê personagens, se tem personagens, são como de forma descritiva. Em ciência se tem personagem de forma descritiva, mas não é o objetivo, não são as descrições. O objetivo são as ideias, o objetivo são os argumentos. O cenário, o tempo, um tempo determinado, não há um tempo determinado em literatura teórica, não tem clímax, não tem desfecho, não tem um enredo, porque não é uma narrativa que está sendo contada. Em história, o objetivo não é te contar uma história. O objetivo ali, de alguma forma, é analisar os fatos, né? E você sabe, e em história, quando você lê história, você já sabe, olha, isso aqui de fato aconteceu. Em história, mesmo tendo a ver com está ligado a uma certa narrativa, tem um cenário, de alguma forma tem uns personagens, mas são personagens que você de fato, um cenário que de fato você sabe assim, isso aqui existiu, isso aqui é um fato, esse aqui existiu. Em literatura tem personagens, tem cenário, mas é um cenário que pode existir, que existiu ou pode existir, mas você não tem como ter uma ideia de verdade que você tem em história. Bom, então é a isso que um leitor de literatura imaginativa tem que atentar-se. A narrativa, aos personagens, ao tempo, ao enredo, ao clímax, ao desfecho. Bom, então, só para distinguir um pouco mais literatura imaginativa de literatura teórica, a literatura teórica transmite conhecimento, certo? Então, transmite conhecimento. Conhecimento que você já poderia ter e pode ter por outros meios que não pelos livros, certo? Então, é um conhecimento que muitas pessoas já sabem e que você deveria também saber e que é consenso de que as pessoas precisam saber desse certo conhecimento. Então, se alguém te falar que tu precisa de um certo conhecimento, que esse conhecimento muitas pessoas já sabem, é porque possivelmente esse conhecimento ele é um conhecimento teórico, um conhecimento intelectual. Já a literatura imaginativa comunica experiências do cotidiano, experiências essas que podem de fato ter ocorrido ou experiências essas que podem ocorrer facilmente. Porque a literatura imaginativa, o escritor de literatura imaginativa, ele busca expressar uma experiência possível da realidade a partir da própria realidade. Bom, quais são as regras então para ler literatura imaginativa? Primeiro princípio que eu falei mais cedo é ler devagar. Então, assim como filosofia, assim como história, assim como ciência, você vai ler literatura imaginativa
devagar. Não tenha o objetivo de terminar, de chegar na última página do livro. Tenha o objetivo de ler, entender, traduzir, porque de alguma forma a leitura é uma tradução, é você ser capaz de dizer com suas palavras aquilo que o autor escreveu. Então, leia não para chegar na última página, mas para entender e traduzir a primeira página, depois a segunda, depois a terceira, certo? Até, consequentemente, chegar ao final. E, durante a leitura de literatura imaginativa, o leitor ele precisa se abandonar, se auto-abandonar, deixar seus preconceitos de lado, deixar suas opiniões de lado e ler a obra. Tá? Leia a obra, sem levar suas crenças, sem levar suas ideologias políticas. Não é esse o objetivo. Então, você tem que se desnudar, você tem que tirar as suas máscaras, você tem que tirar a sua... Não vou dizer que você tem que tirar suas roupas, senão você vai ler nu, né? Mas aqui eu estou utilizando de sentido metafórico, em sentido metafórico. Você tem que se despir das suas crenças e dos seus preconceitos, porque talvez se você levar seus preconceitos, suas crenças para uma leitura imaginativa, talvez você não vá conseguir, talvez não, possivelmente você não vai entender aquilo que você lê. Então, a gente precisa se livrar dos nossos preconceitos e deixarmos ser tocado pela obra que estamos lendo. Então, como diz o Mortimer Adler, ele diz o seguinte: ao ler literatura imaginativa, temos de agir de modo a deixar que ela haja sobre nós. Temos de ficar abertos para ela. Não é ler um livro de literatura imaginativa tentando dizer, isso não é verdade, isso eu não concordo. Não é esse o objetivo, tá? Não é esse o objetivo. O primeiro objetivo não é discordar, concordar ou discordar. O primeiro objetivo é entender. Então, se você já vai com suas concordâncias ou discordâncias, você já começa errado. Mas suorzinho aqui, o calor tá demais. Vamos lá. Bom, então, o primeiro princípio é ler devagar. O segundo princípio é abandonar-se, livrar-se dos preconceitos, das crenças. Terceiro princípio, claro, gente, não é abandonar suas crenças de modo geral, é só enquanto a leitura, sabe? Enquanto você lê, durante a sua leitura. Você pode continuar com suas crenças depois, mas não leve suas crenças para a leitura. Terceiro princípio é ler ao menos 3 vezes. Então, um bom livro e um livro que você lê para aprender não é um livro que uma leitura é o suficiente. Uma leitura não é o suficiente. Então, você tem que ler aí 2, 3, 4, 5. E um livro digno de ser lido sempre tem algo novo a lhe dizer a cada leitura. Então, um bom livro, um grande livro, o Mortimer Adler utiliza o termo grande livro. Também muita gente conhece como livro clássico. Um grande livro, ele é inesgotável. Ele sempre tem algo a dizer a cada leitura que é lido. Então, leia pelo menos 3 vezes. A primeira leitura é o que o Adler, a Susan Bauer, eu chamo de estágio gramatical. Então, primeira leitura, você vai se atentar à gramática, mas não é a gramática normativa, tá? Não é as regrinhas, sujeito, verbo, complemento, não é isso. É gramática no sentido estrito senso, no sentido de letra, de literal, aquilo que está escrito. Então, a primeira leitura, estágio gramatical, o seu objetivo é entender aquilo que você está lendo. Depois que você entender, você absorver as informações, certo? Absorver as informações que estão sendo contadas, descritas por meio da escrita, e aí você passa para uma segunda leitura, que é a leitura no estágio lógico, que depois que você passou pela leitura gramatical, você entendeu, você adquiriu aquelas informações, agora você vai analisar as informações que você adquiriu. E aí nós temos o estágio lógico, que é o estágio interpretativo, que é o estágio analítico, certo? Que você vai você vai analisar se é verossímil aquilo que está sendo dito. Lembrando também que na literatura imaginativa,
diferente da literatura teórica, na literatura imaginativa, você não tem que ir para um livro de literatura buscando saber se aquilo é verdade ou não, porque não é esse o objetivo da literatura imaginativa. A literatura imaginativa não lida com a verdade, mas com o verossímil, com aquilo que é possível, né? Então, a literatura imaginativa, ela lida com mundos possíveis, com realidades possíveis, então com a possibilidade. Então, você não vai dizer, isso aqui não é verdadeiro, mas você pode perguntar, isso é possível? Tá? A partir da sua experiência, é possível que determinado fato ocorra da maneira que o autor descreveu? Se sim, então isso significa que é possível. Se não, talvez você não tenha a experiência ainda necessária ou, de fato, talvez não seja possível. Então, a segunda leitura, você vai analisar as informações que você adquiriu na primeira leitura. E na terceira leitura é o estágio retórico, que é onde você vai ler, certo? Que você vai ler a obra com o objetivo de expressar suas opiniões sobre o livro. Você dizer, aí sim, você vai dizer se você concorda, se você discorda, se você gosta. Na verdade, em literatura imaginativa, eu não digo que concordo e nem que discordo. Eu digo que gosto ou que não gosto. Mas não é apenas dizer que gosto e que não gosto. É apresentar os motivos do porquê eu gosto e apresentar os motivos do porquê eu não gosto. E não é motivos pessoais, tem que mostrar, os motivos têm que sair. Claro, posso trazer motivos pessoais aqui, mas claro que eu vou trazer minha experiência externa ao livro, mas eu preciso também apresentar a minha experiência interna do livro, apontar os motivos no próprio livro do porquê eu não gosto dele. O quarto princípio é tenha um diário para anotações. Então, durante a leitura, você tem que ler com um lápis, com uma caneta, com um caderno, tá? Com uma folha de papel do lado, para que você possa ir anotando, porque a leitura para aprender, ela é um estudo. Então vai vir insights, vai ter ideias que você quer anotar, que você quer memorizar, e para isso você precisa de algo que você possa anotar. Então, um caderno, uma caneta. Então é isso. O quarto princípio é tenha um diário para anotações. O quinto princípio é um bom livro, um livro digno de ser lido, ele tem que ser lido de forma ativa. E uma leitura ativa precisa se responder 4 perguntas básicas. Então, quando você lê um livro... Então, essas 3 leituras é justamente para que você objetive... essas 3 leituras fazem parte de uma leitura ativa que tem como objetivo responder 4 perguntas. A primeira pergunta é, quando você lê um livro, quando você conclui a leitura de um livro, você tem que ser capaz de dizer sobre o que trata o livro. Então a primeira pergunta é, sobre o que trata o livro? A segunda pergunta é, quando você lê um livro e conclui a leitura, você também tem que ser capaz de dizer o que está sendo dito e como está sendo dito. Então a segunda pergunta é, o que está sendo dito e como está sendo dito? A primeira foi, repetindo a primeira, sobre o que trata o livro, ou seja, qual o assunto do livro? Você é capaz de dizer o assunto do livro, sobre o que trata o livro em uma frase? Esse é o objetivo. Escreva numa frase. Diga em uma frase sobre o que trata o livro. Já a segunda pergunta é o que está sendo dito e como está sendo dito. E aí você precisa colocar todas as partes, todos os principais pontos do livro, né, na ordem em que está sendo dito. A terceira pergunta é verdadeiro? Ou seja, é verdade aquilo que está sendo dito? No caso da literatura imaginativa, a pergunta é verossímil? É possível acontecer isso que o autor está dizendo que aconteceu, que está acontecendo? E a quarta pergunta é, e daí? Sobre o que trata o livro? O que está sendo dito e como? É verossímil? Ou seja, é possível? Beleza. E daí? Qual a importância disso? O que vai mudar na minha vida isso? O que pode mudar na vida do outro isso? Certo? Então, essas 4 perguntas, elas são os pilares da leitura, de uma leitura para aprendizagem. Se ao concluir a leitura, você não consegue responder essas 4 perguntas, é porque com certeza você não leu adequadamente. Bom, eu vou concluir por aqui para não ficar tão longo. E depois eu tentarei fazer uma outra live para falar especificamente sobre os 3 estágios da leitura. Leitura gramatical, estágio lógico e estágio retórico.